Olá, bom dia. Hoje, domingo, dia 22 de setembro de 2024. Ultimamente eu não tenho tido regularidade para fazer aqui as lives. Normalmente eu faço estudos sequenciados, mas ultimamente eu tenho sido um pouco indisciplinado, né? Não tenho marcado datas e simplesmente me vem a vontade de fazer algum comentário, conversar sobre algum assunto, e aí eu acabo vindo aqui. E normalmente faço isso aos domingos pela manhã, não todo domingo. E o que me motiva a vir, né? Eu recebo muitas, mas muitas mensagens, algumas vezes com observações, com temas, e a grande maioria de vezes são perguntas que me fazem. São pessoas que trazem perguntas e eu não consigo responder uma a uma, né? São várias mensagens, eu diria até centenas de mensagens. Então ali eu vou lendo, e à medida que eu vou vendo certas repetições de perguntas ou assuntos muito semelhantes, eu deixo anotado para numa oportunidade conversar. E hoje eu resolvi conversar um pouco em função de algumas, melhor dizendo, várias perguntas que me enviaram pela rede social, pelo WhatsApp e pelo direct, e aí vai, e perguntando-me, primeiro, a minha religião, né, no sentido bem sociológico. Depois perguntando as que sabem que eu sou espírita, me perguntando por que eu sou espírita. Algumas até perguntando assim, como se fosse um descalabro ser espírita. Outras por curiosidade mesmo, outras até dizem que perguntam por que eu sou, para poder entender um pouco até mesmo do pensamento espírita. E perguntas desse tipo, né, várias vezes eu recebo. Então eu resolvi conversar hoje, não demoradamente, mas para responder essas perguntas. Então aqui faço, né, tanto pelo Instagram como pelo YouTube, sempre faço simultaneamente esses bate-papos, essas lives. Então vou explicar, ou vou expor, melhor dizendo, porque não há por que explicar, eu vou expor então essa ideia, né, ou respondendo às diversas perguntas, por que eu sou espírita? Mas primeiro vamos entender um aspecto: como a doutrina espírita é percebida pelas pessoas e como de fato é o aspecto da doutrina espírita. Eu sou espírita, não sei dizer desde quando, né? Desde criança eu convivo com as ideias espiritistas e as ideias católicas, e até mesmo protestantes, porque a minha família nuclear é eclética, né? Eu tenho parentes, tios protestantes, eu tenho familiares, pai, mãe, que já faleceram, católicos, e o meu avô, que era espírita. Então, desde criança eu convivo, transito super bem em relação a essas questões, e desde pequeno acompanhei meu avô. A época que eu era criança, ele já era octogenário, ele já tinha os seus 80 e alguma coisa de anos, e eu era uma criança dos meus 8 anos, por aí, e sempre o acompanhava até a casa espírita, o centro espírita, a pedido da minha mãe, que me fazia de uma bengala humana, ou seja, o meu avô se apoiava em mim, nos meus ombros, e ali segurando, ele ia caminhando comigo, ou melhor, eu caminhando com ele, até a casa espírita, que ficava a um quarteirão da nossa casa, da casa dos meus pais e da casa do meu avô, porque eram vizinhos. Então, desde criança eu acompanhava e ali me instruía. Ele tinha o hábito
de ouvir os discos, os LPs, gravados com mensagens narradas por Chico. Chico narrava mensagens, então gravavam LPs, né, ou disco compacto, aqueles de vinil, e meu avô gostava de ouvir aquilo, e aquelas mensagens, e como ele tinha dificuldade para manusear, os jovens talvez nem saberão o que é isso, manusear a radiola, outros a vitrola, no nosso caso era uma radiola, porque existia a rádio e a vitrola, então eu ali ficava com ele para colocar o disco, tirar o disco, mudar a faixa, e ia ouvindo as mensagens. Com a minha mãe, eu aprendi muito sobre os estudos bíblicos, porque minha mãe ela era católica e cuidava das cerimônias da Semana Santa. Então, do domingo de Ramos ao domingo da, aspas, ressurreição, ela cuidava de os figurinos. Aí, o momento culminante, era na sexta-feira da Paixão, em que se fazia a encenação da Paixão de Cristo, e nessa encenação da Paixão de Cristo, todos os personagens, ou melhor, grande parte dos personagens do Velho e do Novo Testamento eram levados como que a um desfile de apresentação. E para esse fim, levar os personagens, minha mãe, já também sexagenária, ela tinha uma certa dificuldade na leitura da Bíblia por letras pequenas, e eu fazia as leituras para ela no sentido de entender os personagens. Então, de Gênesis a Apocalipse, eu lia para ela a Bíblia, e ali nós íamos estudando a história de cada personagem, a vestimenta desses personagens, um objeto que pudesse ser levado por esse personagem, que identificasse-o, como por exemplo Moisés levando as tábuas da lei, recortadas em placas de isopor, que levava Isaac, por exemplo, filho de Abraão, levando um feixe de lenhas para o sacrifício, a imolação. Então, eu fazia essas leituras. Então, desde criança também, com os meus 9 anos, eu fazia essas leituras. E meu irmão, né, já falecido também, ele fazia a leitura durante a cerimônia, a leitura dos textos. Então, desde criança, eu transito nos estudos bíblicos e transitava no pensamento espírita, e por decorrência dos meus pais, eu fui católico, fui até coroinha quando criança, né? E ali acompanhei os ritos, né? Eu podia dizer que eu sabia quase de cor o missal romano cotidiano, né? de acompanhar e estudar com a minha mãe, ministra da Eucaristia, meu pai ministro da Eucaristia. Então esse trânsito era muito grande. E a primeira Bíblia que eu ganhei de presente foi do meu tio, que era presbiteriano, né? Um presbiteriano convicto, estudioso, e me deu uma Bíblia de presente, e uma Bíblia que eu dou muito valor, porque ela foi editada em 1952, antes da reforma ortográfica, e permite-nos entender os textos com uma língua portuguesa mais bem construída e sem modismos. Então eu dou muito valor a essa, né? Ele me deu de presente, já era uma Bíblia usada, ele me deu essa Bíblia de presente, e é uma das que eu sigo para os estudos. Então, resumidamente, respondendo à pergunta que me fizeram, como é o Espiritismo, como foi o Espiritismo, como entrou o Espiritismo na minha vida, eu não posso dar uma data, porque é essa história, essa convivência desde sempre, desde pequeno, e estudando também desde pequeno, né? E isso me fez tomar um gosto muito grande pelos estudos da ciência religiosa, pelos estudos da religião. E aí sim, eu fui cursar ciências da religião, teologia, filosofia religiosa, história das religiões, e com o pensamento espírita, esse acompanhamento do meu avô me fez também estudar, e posso dizer que desde da minha infância, eu estudo as obras, os livros da codificação.
Então, respondendo à primeira parte da pergunta, esse é o meu histórico, vamos dizer assim. Depois, por que então que eu sou espírita? Aí vem um aspecto. A doutrina espírita, ela se nos apresenta sobre 3 aspectos: as manifestações espirituais, princípios filosóficos advindos dessas manifestações e a aplicação desses princípios filosóficos na conduta ou na nossa conduta. Eu coloco essas 3 observações, aliás, quem as colocou foi Kardec, para que nós entendamos que, para muitos, a doutrina espírita é simplesmente manifestações fenomenológicas. Para muitos, quando se fala em espiritismo, vem aquela ideia de comunicação com os espíritos, de mediunidade, de conversa com os espíritos, de, entre aspas, sessões espíritas, e entendendo sessões como se fosse aqueles momentos de evocar os espíritos, eles conversarem. Eu diria que isso é a menor parte. É a menor parte. Aquelas pessoas que se aproximam do pensamento espírita com essa ideia da manifestação ou das manifestações, são pessoas que não irão além disso. São pessoas movidas por curiosidade. São pessoas movidas por misticismo. São pessoas que criaram até mesmo um mito a respeito disso. Muitos são espíritas efetivamente, mas se limitam a essa questão. São pessoas que vivem mais de uma curiosidade ou de um interesse pessoal de saber o que vai acontecer, do que efetivamente uma reflexão sobre a existência humana. Então, para as pessoas que veem o Espiritismo com essa característica fenomenológica, boiam na superfície dessas águas. Águas cristalinas, mas ficam na superfície dessas águas. Não é essa a proposta da doutrina espírita. A fenomenologia faz parte, mas não é o ponto principal. Não é o elemento principal. Essas manifestações, elas demonstraram a imortalidade da alma. E aí está o elemento que se deve pensar. Quais as possíveis análises filosóficas? Qual é a epistemologia aplicada a esses fenômenos que nos permitem chegar a conclusões existenciais? O fato de espíritos se comunicarem prova a continuidade da vida. A continuidade da vida mostra que, então, essa vida aqui na matéria, essa vida aqui no corpo físico, é uma etapa só. E mostra que, então, nós continuamos. E que, se nós continuamos, reverberam todas as ações que nós praticamos. Isso é extrair elementos filosóficos. Se reverberam ações que nós praticamos, boas ou não, significa que teremos as consequências dessas ações. Significa que estar aqui nesse momento corpóreo é uma semeadura cuja colheita acontecerá, que aliás é uma das falas do Cristo, uma das falas do apóstolo Paulo, da colheita obrigatória daquilo que se semeia, quando diziam a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Falas do cristianismo, falas do apóstolo, falas do Cristo. Então, é preciso que observemos que não é um fenômeno, é o que está por trás dessa ideia. É o que se extrai dessa ideia demonstrada da imortalidade da alma. Então, é esse segundo aspecto que a doutrina espírita se nos traz, que é os princípios, ou são os princípios filosóficos advindo das manifestações. Advindo dessa concretização
dessa comprovação da imortalidade da alma. De entender como é o mundo espiritual, o mundo material e como eles interagem mutuamente, se interagem. Isso gera princípios filosóficos que nos leva ao terceiro aspecto, e aí sim, eu diria que é o aspecto principal. A aplicação desses princípios filosóficos na nossa vida, no nosso dia a dia. Saber que somos imortais é diferente de termos um comportamento de imortais. É fácil explicar isso. Quantas pessoas dizem: eu acredito que nós somos imortais, que a alma não morre. Eu acredito que a morte não existe, mas dizem assim: mas eu morro de medo de morrer. É conhecimento, mas não tem consciência. O conhecimento sobre a imortalidade necessariamente não leva a comportamentos dentro desse conhecimento, ou baseados os comportamentos nesse conhecimento. É a consciência. Então nós dizemos, a conscientização desses aspectos filosóficos nos leva a aplicá-los, a aplicar na conduta, percebendo que todos nós somos seres semelhantes, que os status sociais são frutos da estrutura socioeconômica criada e não da existência plena espiritual. Perceber que teremos uma vida ad infinito, que modera os nossos comportamentos, que faz com que olhemos de maneira mais respeitosa para as pessoas, tendo-as como semelhantes, faz com que observemos que os acontecimentos da vida material sucedem-se, vêm, vão, que as posições se alternam, e isso dá um senso comportamental diferente. Então, essa ideia ou esses aspectos, a manifestação, os efeitos filosóficos advindos dessas manifestações e a aplicação desses efeitos, gera três características de adeptos ou de simpatizantes. Aqueles que veem no espiritismo pura e simples a manifestação, como disse, boiam nessa superfície. Aqueles que entendem os princípios filosóficos, ou aquelas pessoas que entendem os princípios filosóficos advindo das manifestações, mergulham um pouco, mas se limitam ao mundo do conhecimento. E aqueles que aplicam na sua vida, no comportamento, esses princípios filosóficos. Esses sim vão ao âmago, mergulham nas profundezas da própria consciência e do comportamento. Então, é preciso que entendamos que o Espiritismo não se calça nas manifestações espirituais. Ele se calça na filosofia advinda dessas manifestações. Ele se calça na racionalidade do entendimento sobre a vida. Na fé raciocinada. Então são elementos que eu posso dizer me permitem ser espírita. Quando então as pessoas me perguntam por quê? Por causa desses elementos, por causa dessa possibilidade de enxergar uma realidade existencial não obnubilada por vontades humanas. Muitos me perguntam, o Espiritismo é religião? E para responder essa pergunta, nós temos que usar uma palavra muito comum no meio jurídico. Depende. Depende. Por que depende? Depende do conceito que se coloca para a palavra religião.
A palavra religião comporta duas conceituações. A conceituação, por assim dizer, sociológica, que é a instituição religiosa, e a conceituação filosófica, epistemológica e até etimológica, que é a ideia de uma relação com a força criadora, com Deus, do religare, do religione, ou seja, religação, ligar-se com o Criador. Se o conceito para a religião é o sociológico, ou seja, uma instituição que tem hierarquia entre pessoas, que tem paramentações, que tem rituais, que tem elementos dogmáticos cerceadores do livre raciocínio, a doutrina espírita não é religião. Mas, se entende por religião esse sentimento de ligação com o Criador, a doutrina espírita é religião. Então depende do que nós buscamos ou do que nós entendemos. Na doutrina espírita não há chefe. Não existe uma hierarquia entre os espíritas. Não existe. Existe um centro espírita, a sociedade espírita, a associação espírita, para fins de atendimento à nossa legislação, que determina a existência jurídica. E essa instituição jurídica tem uma organização, tem uma diretoria, mas que cuida dos aspectos funcionais da casa. A diretoria não tem autoridade sobre a doutrina. A diretoria não tem autoridade sobre o pensamento espírita. Então não há chefe na doutrina espírita. As pessoas muitas vezes confundem o movimento que os espíritas desenvolvem com a própria doutrina espírita. E, infelizmente, algumas vezes o próprio movimento se distancia um pouco do real pensamento espírita. O pensamento espírita é justamente para dar essa liberdade de pensamento. E não uma obnubilação, ou obnubilar, uma pressionar, reter o pensamento. Então, na doutrina espírita não existe ritual. Não. Mas como não, Simão? Eu fui a um centro e tinha pessoas fazendo rituais. São pessoas que não entenderam o que é efetivamente o espiritismo. Não há rituais. Nenhum ritual. Não precisa de roupas determinadas, paramentos, roupas brancas ou não brancas. Não precisa disso. A doutrina espírita não preconiza isso. A doutrina espírita é um pensamento trazido pelos benfeitores. É uma filosofia construída pela existência humana e, óbvio, com bases na existência espiritual. Então não há paramentos. Não é a roupa que vai determinar a pureza interna. Como Cristo havia dito, túmulos caiados de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. A doutrina espírita não preconiza nada disso. Não preconiza se a toalha sobre a mesa tem que ser branca, verde, amarela. Aliás, Kardec, na revista espírita, no livro Obras Póstumas, ele mostra a decoração da sala que eles faziam os estudos, era um pano verde. E aí as pessoas começam, não, que o branco é pureza. O branco é pureza se estiver limpo. Que cor não é pura? Um cinza que eu estou usando é a cor. Então a doutrina espírita não tem isso. A doutrina espírita não tem ritual, não tem paramentos, não usa de materiais para os seus fins de estudos e reflexões, ou seja, não existe incenso, não existe nada de materiais. A doutrina espírita não tem dono, não tem quem é o chefe. Pode existir o presidente, a presidente do centro da casa, que é uma instituição civil, para atender a legislação, para que possa responder perante a lei ou a legislação. Mas a doutrina não.
A doutrina espírita não exige que você tenha que ter comportamentos ritualísticos, ou seja, uma vez por semana tem que ir à casa espírita. Não. A relação nossa com o Criador é nossa. Criador, criatura. Ir à casa espírita é para encontrar as outras pessoas, trocar informações, ser útil servindo materialmente as pessoas nas diversas campanhas de atendimento humano, como a sopa, alimentos, agasalhos. São momentos para as pessoas estudarem em conjunto, porque é uma das máximas do pensamento espírita, instruirmos-nos, amarmos-nos e instruirmos-nos. E ir ao centro é para esse momento. Estudar sozinho é mais difícil, ou é difícil, melhor estudar em grupo. Então a casa espírita é um ponto de convergência de pessoas, mas não é um ponto obrigatório para as pessoas estarem. Para eu me relacionar com o Criador, é minha consciência e os meus sentimentos, e não o lugar onde eu estou. Aliás, foi isso que disse Jesus à mulher samaritana, quando ele disse: mulher, chegará o dia em que não mais adorareis ao meu Pai, nem no monte, nem no templo, pois o Pai é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo ali que quaisquer lugares são lugares do nosso encontro com Deus, porque o encontro com o Criador não depende de lugar, até porque Ele é onipresente. O encontro com o Criador depende do sentimento, da intimidade, do interior da nossa consciência com o Criador. Muito simples. A doutrina espírita não tem chefe, não tem dono, não tem aquele que manda, porque também é uma orientação de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Frases de Jesus, falas, ensinos de Jesus. Porque é um outro ponto. A doutrina espírita não se aparta dos ensinamentos do Cristo. Basta olhar, melhor dizendo, a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Guia e modelo para a humanidade. E os benfeitores responderam: Jesus. Não há espiritismo apartado de Jesus. Os ensinos do Cristo estão presentes na filosofia espírita, não na teologia espírita, porque não há teologia espírita. Há a doutrina espírita, que não é teológica. Ali não há aquela pessoa para mandar em nada. Simplesmente as pessoas se reúnem e vão estudar, refletir sobre o pensamento trazido pelos benfeitores, trazido pelas pessoas que interpretaram esses ensinamentos, mas sempre em caráter coletivo. Não há uma palavra em termos de doutrina espírita. Não é porque um falou que é verdade. E até mesmo com Kardec, que é um apelido, um codinome, por assim dizer, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec. E quando os benfeitores, ou o benfeitor, conversava, dando a ele explicando a ele o seu trabalho, ele perguntou ao benfeitor, dizendo: e se eu não aceitar esse trabalho, essa missão? A resposta foi: outros te substituirão, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Veja, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Então não há individualismo no pensamento espírita. Pode haver individualismo no comportamento de muitos espíritas, porque as religiões, de forma geral, são boas. O problema são os religiosos. Esses são os problemas.
Mas então é isso que a doutrina espírita nos traz. É por isso que ali eu encontro as respostas para essas dúvidas existenciais. Não há cerceamento do livre pensar. A liberdade de pensamento, a liberdade de consciência são elementos naturais do pensamento espírita. Sugiro para quem quiser e quem tiver o Livro dos Espíritos, leiam lá a questão 835 à frente, que fala da liberdade de pensamento, 840 e à frente também, que fala da liberdade de consciência. E até porque, quando nós olhamos uma das questões do Livro dos Espíritos, a questão 621, temos lá a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores responderam: na consciência. A consciência é o repositório dessa lei de Deus. A consciência é o elemento, é o ponto que temos de referência com o Criador. De nada adianta ela estar escrita em papéis se não está gravada na consciência, porque o que interessa é o comportamento. Então, esse, em resumo, é o pensamento espírita. Por isso, então, me perguntam por que eu sou espírita? Está aí. Por isso e por muitas outras coisas. Quem busca o espiritismo? Há pessoas que buscam o espiritismo por curiosidade. Há pessoas que buscam o espiritismo por uma visão de ciência e filosofia. Há pessoas que buscam o espiritismo para ter resposta às suas dúvidas. Há pessoas que buscam o espiritismo para curar suas dores. Há aqueles que buscam para uma religião uma ideia contemplativa. Curar não é trabalho da doutrina espírita. Curar doenças, curar problemas físicos, nós temos a medicina para isso. A doutrina espírita trabalha com o raciocínio e a consciência. E a pessoa, com esse libertar de consciência, ela trabalha consigo mesma. Não é objetivo da doutrina espírita curar as pessoas no sentido de curar doenças, a não ser que sejam doenças da alma, doenças da consciência, que a doutrina espírita oferece um repositório de ideias para adequação de comportamentos, e a adequação de comportamentos leva à melhoria dessas doenças da alma. Mas a doutrina espírita não é para curar doenças do corpo. Doenças do corpo, doenças, digamos, somatizadas, temos a medicina. Desajustes emocionais, psicológicos, nós temos a psicologia e diversas outras ciências. Então a doutrina espírita não entra nesse campo. Ah, mas eu vi alguns espíritas fazendo isso. Eu disse há pouco. O comportamento dos espíritas nem sempre reflete o pensamento espírita. Muitos, por boa vontade, por desconhecimento, por misticismo, adentram nessa seara que não é da seara espírita. A doutrina espírita nunca sugere, pelo contrário, ela nunca sugere o abandono de tratamentos médicos. Nunca. Pelo contrário, ela sugere que busquemos o apoio médico, o apoio, quando eu digo médico, entendamos todos os profissionais da área da saúde, de todos os segmentos. Para isso existe. É uma forma da ação divina, por meio dos que estudam e aplicam os conhecimentos para ajudar as outras pessoas no campo da saúde. Então isso não faz parte do pensamento espírita. Não faz parte do pensamento espírita fazer trabalhos para a vida das pessoas. O único trabalho que a doutrina espírita desenvolve é o trabalho em prol do atendimento do ser humano, que podemos chamar de caridade. Ah, isso sim é um trabalho espírita.
Quando as pessoas dizem assim, faz um trabalho espírita, para mim, eu digo assim, vamos inverter, venha fazer um trabalho para as pessoas, porque não é parte da doutrina espírita fazer trabalhos para as pessoas, no sentido de algo para melhorar a vida. O que a doutrina espírita faz para melhorar a vida das pessoas é apresentar o ensinamento para um bom comportamento, para o respeito ao ser humano, para a sua relação com o Criador, a relação com os seus semelhantes, para a relação com a natureza. Aí sim. Mas não é parte do pensamento espírita fazer trabalhos para as pessoas. Não. Não é o pensamento espírita. Não é parte do pensamento espírita contemplações. Não, eu vou ao centro e ali eu oro, estou mais próximo de Deus. Nós estamos mais próximos de Deus quando seguimos as regras estabelecidas por Ele. Essas regras comportamentais, quando desenvolvemos nossa consciência. A doutrina espírita, nesse viés religioso, no sentido de religião religare e não no sentido de religião institucionalizada, não tem vida contemplativa. Não há aquela ideia de contemplação. A relação com Deus não é de contemplação. A relação com Deus é de ação, é de atitude. Ao sermos úteis às outras pessoas, estamos nos relacionando com o Criador. Então, trabalhemos de outra forma. Eu vejo aqui um comentário interessante aqui no Instagram, Leila dizendo, imitam as curas de Jesus Cristo conforme o Evangelho. Jesus Cristo, um tipo perfeito. Nós estamos longe da perfeição dele. Não há uma pessoa na Terra que possa se dizer semelhante a ele. O que ele conhece sobre as leis da natureza, nós estamos longe de conhecer. E um detalhe, ele sempre dizia, tua fé te curou. Ele sempre dizia, vá e não tornes a errar. E para uma pessoa, ele disse, vá e não tornes a errar, para que não te aconteça coisa pior. Ele sempre deixava entender que a própria pessoa tinha que cuidar da sua própria vida. Ou seja, que a pessoa cuidasse de si mesma e não depositasse nas outras a responsabilidade que é da própria pessoa. O Cristo era um ensino ambulante. Tudo que ele fazia ensinando. Tudo que ele ensinava fazendo. Quem de nós nos aproximamos dele? Nesse aspecto de evolução, estamos longe do que é o Cristo. Esse ser que ele mesmo disse, eu já vos conhecia, porque antes que o mundo fosse, eu já era. E basta lembrar que o mundo tem mais de 4,5 bilhões de anos. Há mais de 4,5 bilhões de anos, ele já cuidava de nós. Então estamos longe. Por isso eu disse que a doutrina espírita não se distancia do Cristo. Não se distancia dos ensinos trazidos pelo Cristo. Da moral trazida pelo Cristo. Então, é preciso entender que se buscarmos no Espiritismo atendimento de curiosidades, não receberemos nada. Se buscarmos uma vida contemplativa, um momento contemplativo, também não encontraremos isso na doutrina espírita. Resposta para as dúvidas, nós encontraremos ensinamentos. E nós trabalhamos com os ensinamentos e avaliamos se respondem nossas dúvidas. Cura de dores, ela vai de dentro para fora. Ela vai de dentro para fora. Óbvio que com a ciência, ela vem de fora para dentro também. Agora pensemos, unir a cura de fora para dentro nas hostes da medicina com a cura de dentro para fora, com a mudança de comportamentos, com a mudança de pensamentos e sentimentos. Aí podemos dizer
uma cura real. Qual o objetivo, então, da doutrina espírita? O melhoramento do ser humano. Mas o melhoramento pelo desenvolvimento da própria consciência. Se nós olharmos a conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, são 9 conclusões. A conclusão número 5, nós veremos lá, com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Consequência. Por que consequência? Por causa daqueles 3 princípios que eu disse no início. Perceber que há ensinos naquelas manifestações e aplicá-los. A mudança de conduta é consequência do entendimento e do desenvolvimento da consciência daqueles ensinos. Então essa é a proposta. O objetivo da doutrina espírita não é transformar a pessoa por obrigação, transformar a pessoa por imposição, melhor dizendo. A doutrina espírita não obriga ninguém a nada. Como Cristo também não obrigou. Basta olharmos uma frase dele: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Quiser. Então a doutrina espírita, seguindo esses passos do Cristo, não se impõe a ninguém. Aliás, é uma fala de Kardec, que está lá no compêndio de artigos, que o compêndio foi chamado de obras póstumas. Ele diz lá na Constituição do Espiritismo, ele diz assim: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Então, a pessoa não terá nunca elementos coercitivos para se aproximar do pensamento espírita. Como nenhuma pessoa tem elementos coercitivos para se aproximar da ideia do Cristo. As religiões criadas por pessoas, administradas por pessoas, aí no sentido de instituição, essas criam regras coercitivas, quando não coativas, para as pessoas. Mas o Cristo nunca fez isso. Ele só dizia: segue-me. Pronto. E o pensamento espírita é o mesmo. Se fizer sentido, ótimo. Se não fizer, siga o caminho. A doutrina espírita não é imposta a ninguém, porque o objetivo dela é apresentar os seus fundamentos. A pessoa, entendendo os fundamentos e achando neles elementos suficientes para o propósito existencial, passa a segui-lo. Então não há imposição. O objetivo é o melhoramento. Que, aliás, Kardec escreve uma brochura pouco conhecida pelos espíritas, a brochura chamada O Espiritismo em sua expressão mais simples. Fininha. E lá ele desenvolve, se eu não estou enganado, nesse livro Espiritismo, na sua expressão mais simples, que é uma brochura escrita por Kardec, se eu não estou enganado, é no item 35. Posso estar enganado, mas aproveitem e leiam a brochura toda. E lá diz isso, que a finalidade da doutrina, de todos os ensinos que ela traz, é propiciar à pessoa a possibilidade do seu melhoramento. Só isso. Só isso. Cabe a cada um trabalhar consigo mesmo. Bem dentro da ideia paulina. Bem dentro da ideia paulina. Quando ele disse, posso estar enganado, acho que isso na sua carta aos Efésios, posso estar enganado. Ele diz assim: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não a instituições. Não a outras pessoas. Ao Criador. Por quê? Consciência. A lei de Deus está, deve estar, deveria estar, precisa estar gravada na consciência. O que então oferece-nos o Espiritismo? Eu diria que
nos permite entender melhor quem nós somos. O que nós somos. Espíritos imortais. De onde nós viemos. Para onde nós vamos. Por que estamos aqui, temporariamente na Terra. Porque pensemos, sendo a alma criada no momento da fecundação ou no momento do nascimento, depende das correntes criacionistas, se a alma é criada assim, para viver imortalmente, e essa imortalidade depois da vida física não vai terminar, e ela vai ser vinculada às ações praticadas num período curto de vida material, perde o sentido. Como que um pedacinho na imortalidade vai determinar toda a consequência para a imortalidade? Não tem um propósito, não tem um sentido. É preciso saber de onde nós viemos. É preciso saber para onde nós iremos. E é preciso entender por que nós estamos aqui na Terra. E eu diria que a doutrina espírita nos oferece elementos muito bem fundamentados e lógicos dentro dessa teodiceia para entendermos esses pontos. Eu acho que a grande sequência de perguntas é essa: quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que aqui estamos. E eu vejo que a doutrina espírita nos oferece elementos para que raciocinemos. Não teremos nenhuma imposição. Ninguém vai dizer, é assim. Nós vamos entender aqueles ensinos. O que mais ela pode nos oferecer? Uma visão um pouco mais ampla sobre Deus. Sim, o Criador. Mas adiantando-nos que nós não temos as condições intelectuais e morais para entender o que é o Criador, o que é Deus. Não temos. Lá na questão número 10 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta, pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? E eles respondem, não, pois é um sentido que lhes falta. Não é o não de ser proibido, é o não de não ser possível, pelo menos agora. Porque na questão seguinte, a questão número 11, pergunta-se aos benfeitores, o homem um dia verá Deus? E eles respondem, sim, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Ou seja, é preciso evoluirmos para isso. Então a visão que a doutrina espírita nos traz não é uma visão antropomórfica para a ideia de Deus. Não é uma visão de pessoalização para Deus. Não é colocar em Deus os elementos que são nossos. É tentar ver em nós os elementos que são dele. Porque muitos, a teologia faz isso, não conseguindo ampliar-se para aproximar-se do Criador, reduz o Criador para o próprio nível do entendimento humano. Ou seja, um reducionismo. Quando perguntado aos benfeitores que é Deus, eles responderam, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E 13 perguntas, contando com essa, da questão número 1 à questão número 13 do Livro dos Espíritos, foi uma verdadeira teodiceia. O que é teodiceia? É um ramo da filosofia que estuda a natureza de Deus, que estuda os atributos da divindade. Por isso Kardec propõe lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos um estudo sobre os atributos da divindade. Não podendo entendê-lo na perfeição, alguns atributos sem os quais ele não seria a perfeição, ou seja, atributos sem os quais Deus não seria Deus. E aí vem os atributos da teodiceia. Deus é eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, e aí vai, né? Único.
Esses elementos são os elementos da filosofia do ramo da filosofia, ou de um segmento de estudos da filosofia, da metafísica, teodiceia. Então nós temos ali na doutrina espírita uma oportunidade de aprofundar um pouco no estudo de Deus sem amarras teológicas, sem amarras de pessoas criadas por pessoas que querem dizer como que se pode entender Deus. Aqui, ó, nessa estante, o pessoal do YouTube vê melhor, porque o Instagram ele limita um pouco. Então aqui no pessoal do YouTube pode ver esses livros verdes que eu estou apontando aqui. Vou virar a câmera aqui um pouco do Instagram para o pessoal perceber. Esses livros verdes aqui, ó, esses aqui. Esses livros são uma coleção, né? Uma coleção apologética. São escritos de pessoas lá do início do século I, século II, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Anselmo, chamados pais da igreja, entendendo igreja com I maiúsculo, ou seja, um conjunto de pessoas que estudam as ideias digamos, metafísicas, as ideias que levam ao Criador, e não com I minúsculo, que significa uma instituição humana. E ali nós temos vários escritos que permitem-nos entender um pouco mais desse não entendimento a respeito das coisas de Deus. Porque a respeito de Deus nós não entendemos mais, nós diminuímos o desentendimento. Porque um ser que é eterno já é suficiente para não entendermos, na sua intimidade. Eterno não tem começo e nem fim. Pela nossa situação mental obnubilada pelo aspecto material, não é concebível algo que não tenha começo. Então já começa pelo não começo. E a doutrina espírita vem trazer então esses elementos da teodiceia. Os espíritos vêm, digamos que, concordar com aqueles estudos teodiceicos. Esses estudos de pessoas que não estavam vinculadas a instituições no nascente pensamento do Cristo. É interessante nós trabalharmos, esses pensamentos eles vêm naquela fase anterior ao auge da patrística. Eu digo que o auge da patrística está lá com Santo Agostinho, mas antes dele muitos pensadores. Orígenes, muitos pensadores. São João Crisóstomo, que vale a pena conhecer o pensamento desdobrado por ele. E eram pessoas que estavam muito próximas no tempo e no espaço das falas do Cristo. Porque escreveram, por exemplo, na virada do século I para o século II. Ou seja, escreveram por volta de 70 anos, 80 anos depois da presença do Cristo aqui. Diferente dos que escrevem hoje, 2000 anos depois. Então é interessante, a doutrina espírita nos permite esse mergulho sem amarras teológicas, sem amarras exegéticas, sem uma hermenêutica imposta. O que mais pode nos oferecer o pensamento espírita? A consciência clara da imortalidade da alma. Todas as religiões espiritualistas, e a doutrina espírita é espiritualista, nem todo pensamento espiritualista é espírita, mas o pensamento espírita é espiritualista, porque espiritualismo é um gênero que comporta espécies, e uma das espécies do gênero espiritualismo é o espiritismo. Como as religiões em segmentos, as religiões são espiritualistas. Por quê? Espiritualista é aquele grupo, aquele pensamento que acredita na existência de algo além da matéria. Se é pré-existente e pós-existente, ou só pós-existente, aí sim é onde diferenciam-se as escolas do pensamento espiritualista. Então dizer que o espiritismo é espiritualista está correto. Dizer que todo pensamento espiritualista é espírita não está correto.
Então o Espiritismo ele também acredita na existência do ser além da matéria, só que ele acredita na pré-existência, na existência e na pós-existência. Outras correntes espiritualistas acreditam na pós-existência, pura e simplesmente. Outros na existência e no fluir do encontro desses seres com um todo do Criador, que seria a ideia panteísta. Mas a doutrina espírita nos dá em condições de entender a imortalidade da alma quando estuda a fenomenologia. Estuda a fenomenologia, não brinca com a fenomenologia. Não desenvolve elementos para atendimento de curiosidades. Ela estuda profundamente. É onde temos os estudos sobre a mediunidade. Essa faculdade de um ser que está na carne, que usamos muito o termo encarnado, que permite esse relacionamento mental com o mundo espiritual. Então ela nos permite, ela nos oferece estudos profundos, sérios e fundamentados, para entendermos a imortalidade. Dizer que somos imortais, mas não se comprovar a imortalidade, é retórica. Então, a mediunidade, ela é fundamental para entender a imortalidade. Agora, a doutrina espírita não inventou a mediunidade. Não, isso não é invenção dela. Isso é fato, é existente. Podemos dizer que estudou-se a lei da gravidade, mas não se inventou a gravidade. A doutrina espírita estuda a mediunidade, mas ela não inventou a mediunidade. Porque não se inventa aquilo que é uma realidade da própria natureza. Ninguém inventou a árvore, ninguém inventou o ar, ninguém inventou a natureza. Ela existe. E estuda-se sobre ela, sobre a natureza. Estuda-se sobre os seres vivos, mas ninguém inventou os seres vivos. Então a doutrina espírita não inventou a mediunidade. A doutrina espírita não inventou a reencarnação. São fatos estudados. Agora, muitas escolas religiosas não estudam esses fatos, apenas negam-os. Negá-los sem estudá-los? Qual seria a base que possa fundamentar uma atitude dessa? Eu não posso negar aquilo que eu não conheço. Se eu conheço, eu posso dizer sim ou não, a favor ou não. Mas não conhecer e negar, pura e simplesmente por um aspecto de imposição de ideias, por isso que eu digo, eu já disse, que a doutrina espírita, nesse sentido de instituição, ela não é uma religião. Mas no sentido profundo da relação com o Criador, é sim uma religião. O que mais pode nos oferecer a doutrina espírita? Um sentimento, ou melhor, uma possibilidade do conhecimento da evolução. Porque imaginemos Deus criando-nos já prontos, acabados. Qual seria a finalidade? Deus nos cria todos perfeitos? Todos perfeitos? Qual a finalidade? Se todos fôssemos iguais e perfeitos no nível máximo, é como se fôssemos um só. Aí é melhor ter o pensamento panteísta. Mas não. Fomos criados simples e ignorantes e vamos aprendendo. Crescendo, cada um no seu ritmo, cada um nos seus propósitos. Porque eu disse isso ontem num encontro que nós tivemos em Coromandel, com pessoas queridas, né? Pude ouvir palestras muito boas e destaco até, né, uma fala de um amigo de Patos de Minas, o Uriel Santos. Ele fez uma fala muito interessante e uma das suas falas, ele diz que as pessoas não atendidas nas suas vontades pelo Criador não descreem nele,
continuam crendo, mas se revoltam contra ele. E eu fiquei pensando, é algo interessante esse raciocínio dele. Algo interessante. Então lá nós conversávamos, e aí no momento que eu fazia a apresentação do tema, de um dos temas, eu fui falar justamente isso, que é o significado mais profundo do desprendimento divino. Foi ele, o ser onipotente, nos dá o livre-arbítrio. Um ser onipotente que confere aos criados, aos seres criados por ele, o livre-arbítrio, está abrindo mão da sua onipotência. Ele que poderia determinar todos os atos, não determina-os. Vejam, ele abre mão de um dos seus atributos essenciais, abre mão da aplicabilidade desse atributo essencial, a onipotência, para conferir o livre-arbítrio. Isso é uma aula para nós que queremos comandar a atitude de todas as pessoas. Isso é uma aula para os pais e mães que querem comandar os seus filhos depois que já estão adultos e conscientes de si mesmos. Então, veja que isso dá a condição de evoluirmos pelo nosso livre-arbítrio. É um presente. E a doutrina espírita nos apresenta essa ideia do livre-arbítrio. Como disse antes, da liberdade de pensar, da liberdade de agir e da liberdade de consciência. E o que nos pede a doutrina espírita? O que nos pede a doutrina espírita? Uma reflexão sobre a vida e uma adequação de comportamento que seja útil às pessoas. Basicamente isso. Há um enunciado até, está no capítulo 17 do Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que, vejam, não é um livro, não é o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho dos Espíritas são Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, os evangelhos são únicos. Quando se tem um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro comentado, são os evangelhos, são as passagens de ensinos morais ditas por Jesus, ou ditos por Jesus, comentados pelos Espíritos, inclusive. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho de estudo, ou seja, são os evangelhos no aspecto moral, ou seja, os ensinos morais. Ele não se atenta a outros elementos historiográficos, cronologias, mas aos ensinos morais trazidos pelo Cristo e ali comentados, interpretados. Então lá no capítulo 17 há uma frase interessante que diz, salvo engano é o item 4. A memória já não funciona muito bem. É o capítulo 17, salvo engano, item 4. Diz assim um trechinho lá do item: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Então, o que nos pede o Espiritismo? Esforços diários para nos melhorar como seres humanos, como pessoas, como seres divinamente espirituais. O que nos pede a doutrina espírita é esse esforço diário para o nosso crescimento moral. É isso que ela nos pede. Não é isso que ela nos obriga. Ela nos pede para fazer bom proveito dos ensinos que nos chegaram, aplicá-los na vida humana, na convivência humana. Basicamente isso. Então, encerrando esse raciocínio, que justamente foi a boa parte das perguntas que eu recebi, por que eu sou espírita. Então, contei lá no início, para quem chegou depois vejam a live desde o início,
Alguém perguntou aqui no Instagram se vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Vai ficar no meu YouTube, lá no meu canal do YouTube, e vai ficar aqui também na minha página do Instagram. E lá no início contei um pouquinho da trajetória, e a resposta então é isso. Né? Por quê? Por causa de tudo isso que eu coloquei. Antes de quaisquer papéis sociais, nós temos que ter essa noção da nossa existência espiritual. É como se disséssemos, não existe professor espírita, existe espírita que é professor. Não existe advogado espírita, existe espírita que é advogado. Não existe médico espírita, existe espírita que é médico. O que eu quero dizer com isso? A forma da consciência, a forma do pensamento, a maneira de enxergar o mundo é da pessoa. Independentemente da profissão que exercer, ela será aquela pessoa. Então não existe desportista espírita, existe espírita desportista, que com certeza leva os mesmos conceitos existenciais para os momentos de lazer, para os momentos de alegria, para os momentos de festejos. E é isso que para mim interessa. Eu sou o Simão que tenho papéis sociais. Eu sou o Simão espírita Simão, que tem um papel de profissional, como professor, como advogado, como administrador. Mas o meu papel exercido como advogado, como administrador, como professor, não vai tirar de mim os meus conceitos existenciais. Não tirarão esses papéis exercidos esse conceito sobre respeito humano, sobre a moral humana, o conceito da própria existência. Eu exerço o papel familiar, sou filho, sou irmão, sou pai, sou avô, sou marido, mas sou eu, nesses papéis. Então não existe o Simão profissional e o Simão familiar. Existe o Simão. Da mesma forma, não existe o espírita num campo e o indiferente em outro. Ou é ou não é. Existe o religioso em quaisquer campos, mas não imporá os seus pensamentos. No campo do direito, quando exerço a minha feição advogado, eu sigo as regras do direito. Eu não vou trazer as leis espirituais para demover as leis do Código Civil, por exemplo. Mas o meu comportamento de respeitabilidade com a outra parte, de honrar o pensamento da verdade, esse eu não vou mudar. Até algumas vezes as pessoas me perguntam, Simão, mas se porventura você vai defender alguém e esse alguém está errado, você defende? Eu posso defender o alguém, mas não o comportamento. Muitas ações eu nunca peguei, por achar que não tinha fundamento. Eu não posso iludir nem a parte a qual eu presto o serviço e nem a outra parte com mentiras. Porque senão sim, eu estarei contra a minha consciência. Então eu posso seguir a minha consciência e respeitar os ditames dos meios nos quais eu exerço a profissão. Na minha afeição profissional de administrador, faço a gestão de uma entidade cooperativista ou entidade cooperativa, eu sigo as regras de uma gestão de pessoas, gestão financeira, gestão comercial, governança, ok. Mas o meu comportamento não pode ser diferente. Atingir as metas, sim, mas respeitando as pessoas. Na minha afeição profissional de professor, da mesma forma, eu vou para a sala de aula com alegria. Eu não vou para a sala de aula reclamando por ser professor. E ali vou ensinar a disciplina sem colocar nenhum elemento das minhas convicções existenciais. Mas o meu comportamento seguirá as minhas convicções existenciais.
mas não imporei nada. Se ali trabalho com a disciplina do direito, eu vou explicar aquela disciplina. Mas o meu comportamento de respeitabilidade, de utilidade para aquelas pessoas, esse sim. Então, por isso que, fechando o nosso raciocínio, por isso é que nós precisamos ser, antes de parecer ser. Precisamos ser antes de ter. Que a nossa aparência seja o reflexo da nossa essência. Que o que vem em nós por fora seja o reflexo daquilo que de fato nós somos por dentro. Que as aparências sejam pura e simplesmente reflexos e não imagens criadas que não se coadunam com o interior, com o ser da pessoa. Que o parecer ser advenha do ser, mas que não sejam diferentes. E se o ser não é bom, tentemos ser bons, cultivemos o bem, aprendamos sobre o bem, aprendamos sobre respeitabilidade, seja para com o Criador, seja para com os nossos semelhantes. É isso. Muito obrigado a vocês pela paciência de aqui me acompanharem. Volto a explicar aqui o que disse no início. Fiz essa live fiz essa live em função de diversas perguntas que me fizeram. Por exemplo, que religião você professa? Você é espírita? Mas por que você é espírita? O que o espiritismo traz? O que te atraiu? O que te agradou na doutrina espírita? E etc, etc, etc. E eu achei por bem fazer toda essa explicação, esse raciocínio, ou essa reflexão para atender essas perguntas. Recebo muitas perguntas de diversos temas e sobre diversos temas, e já que digo, eu não consigo respondê-las todas. Algumas eu até respondo, coincide da pessoa perguntar na hora que eu estou ali acessando a rede social. Então, como eu estou acessando e acabei de ver a pergunta, eu dou a resposta, porque se eu não responder eu seria muito negligente. Mas há vezes que eu entro, tem N perguntas aí, eu não consigo. Então eu reservo esses momentos para juntar algumas e trazer na forma de assunto. Muito obrigado. Hoje, domingo, 22 de setembro de 2024, começando a semana. Uma ótima semana para vocês e uma semana produtiva em termos pessoais, existenciais, profissionais, familiares. Que Deus nos abençoe, e por essa paciência e esse acompanhamento de vocês aqui comigo, mineiramente agradecendo, Deus lhes pague. E até uma outra oportunidade para conversarmos mais um pouquinho. Até mais.